Olá, meus amores, este é o meu canal Jennifer Fonseca Nutricionista e eu confesso para vocês que eu estava com muita saudade de voltar aos vídeos. Fiquei quase 2 anos aí sem fazer vídeos para vocês, mas virão muitos vídeos de receitas, de muitos conteúdos. E hoje, para essa volta, eu convidei minha sogrinha maravilhosa para fazer uma receita dela super saudável, que eu aprovo. Quem aí não gosta daquele pãozinho? E nada melhor, um pãozinho sem glúten, sem lactose, e a receita é dela e é maravilhosa. Super aprovo para você que quer uma opção muito mais saudável. Vamos mostrar aqui para vocês exatamente o passo a passo como que faz esse pãozinho. Apresenta aí, sogrinha, quais são os ingredientes. Olá, meus amores. Meu nome é Miriam, eu sou a sogra de Jennifer. Ela tem essa alegria de me ter como sogra. Ela come pão sem glúten. Então, hoje nós vamos aprender a fazer um pão simples, rápido, mas que fica gostoso. E vamos lá, vamos aprender. Vamos aos ingredientes. 180 gramas de farinha de arroz, 60 gramas de polvilho doce, 40 gramas de amido de milho, 40 gramas de fécula de batata, agora nós vamos mistura bem esses 4 ingredientes, colocar os outros ingredientes, que são 25 gramas de farinha de amêndoa, que dá um sabor maravilhoso. Nós vamos colocar uma colher de sopa rasa de goma xantana. Vamos botar 10 gramas de açúcar, que é por causa da fermentação. Eu gosto de usar o açúcar demerara. E vamos colocar o fermento. Esse fermento aqui é o fermento biológico para pão. Nós vamos colocar 8 gramas. E vamos colocar também um pouquinho, 5 gramas do fermento royal, aquele para bolo. Mistura bem. Vamos misturar tudo. Agora nós vamos colocar um ovo batido, que eu já bati aqui. Isso, me ajuda, Jennifer. Um ovo. Gosto de usar o ovo de galinha terra, que é mais saudável. Esse aqui mesmo é. E nós vamos colocar agora 350 ml de água morna. Eu já mornei aqui. Gosto de deixar um pouquinho no fundo para sentir um ponto, mas geralmente é 350 mesmo. Então a gente coloca aqui um pouquinho, vai mexendo. Depois que colocou a água, aí a gente coloca o azeite doce. Eu gosto de usar azeite doce, pode ser óleo de girassol, mas eu gosto de usar o azeite doce mesmo. Quanto? 35 ml. Agora nós vamos bater por 5 minutos. Agora que já começou a bater, nós vamos colocar 8 gramas de sal. Eu gosto de colocar o sal depois. Acho que interfere menos na fermentação. Então nós vamos colocar 8 gramas. Depois de 5 minutos batendo, bate bem, a massa ficou ótima. Nós vamos agora colocar nessa forma aqui, nessa assadeira. Ó o ponto. Perfeito, hein? Daqui eu mostro mais. Ó, o ponto da massa. Perfeito. Cara de pão já. Pão. Você que ama um pãozinho. Agora nós vamos colocar nessa assadeira aqui. Depois a Jennifer coloca o link da assadeira, se vocês quiserem comprar. Ela é de silicone, pode ser também em outra, pode ser. E eu gosto, não precisa, como ela é de silicone, não precisa untar, mas eu gosto de untar. Eu passo levemente o azeite doce, ó, nela todinha.
E essa forminha aqui, tia? Ah, essa daqui... Esse tapetinho. É um tapete de silicone. Ótimo pra tudo. Pra assar docinho, bolinho. Não precisa untar. Eu gosto aqui porque senão ele vai vazar. Como ele tem os furinhos, ela vai vazar. E aqui é só pra dar uma segurada enquanto eu coloco pra fermentar. Tapete. Porque na hora de assar, só vai essa daqui mesmo com essa de cá. Aí já coloquei, já untei. Agora nós vamos colocando a porção assim, ó, uma pazinha cheia. E o que é bacana desse pão, que você pode fazer uma quantidade maior e congelar ele. Ele fica muito bom. Então não estraga, não fica ruim, não perde a consistência, mesmo quando você congela o pão. Então, sempre quando minha sogra faz, eu coloco ele para congelar e eu vou comer novamente, eu coloco na sanduicheira, na torradeira e fica assim, gente, divino. Agora nós vamos alisar os pãezinhos. É prático, é rápido, é só você ter que molhar a colher na água, para ela não grudar aqui. Aí você vai, ó, apertando devagarzinho, molhando. Técnica maravilhosa. Ó, ela fica lisinha, tá vendo? Sujou, não tem importância. Bota na água de novo. Agora a gente pode colocar ele para fermentar e depois colocar o gergelim ou fubá de milho. Eu vou colocar logo agora. Mas se quiser também, pode ser, põe para fermentar entre 40 e 50 minutos, a depender do clima, da temperatura. E aí depois que fermenta, a gente vem e coloca por cima o fubá de milho. Ou o gergelim. Então primeiro coloca o fubá de milho embaixo e depois por cima o gergelim. Não. Não? Aqui você tem duas Pode opções. escolher, né? Ou você E aqui você coloca Interessante. o gergelim branco, que eu gosto. E ó, uma pausa aí para falar sobre os benefícios do gergelim. Gergelim tem muito cálcio para você aí que está na menopausa, que tem um estradiol baixo, que começa a ter aquela quedinha do cálcio. O gergelim é muito bom, tanto o gergelim branco quanto o gergelim preto. E além disso, você pode associar não só no pão aqui, você pode colocar na salada, em frutas, o gergelim é muito bom. Pronto, já finalizando, nesse daqui coloquei gergelim, no de cá o fubá de milho. E nós podemos deixar, ou deixar assim, sem cortar, sem fazer a abertura, que eu vou deixar esses de milho sem cortar, ou a gente pode cortar também fazendo aqui no meio. É melhor até fazer depois que ele fermenta. Fermentou, você põe o gergelim, faz um cortezinho e põe para assar. Mas aqui é bem simples, com a faca molhada também, você tem que molhar a faca. Você vem aqui depois que ele fermentou e dá um cortezinho. Molhou, colocou aqui e dá um cortezinho. Um cortezinho. Pronto. Tá prontinho, agora nós vamos colocar para fermentar. 30, 40, 50 minutos e até, se tiver muito frio, até 1 hora ela fica fermentando. Num lugar escurinho, mas se também tiver muito frio, você tiver com pressa, você pode colocar ele dentro de um forno, dentro de um armário, pegar uma xícara com água quente, colocar junto, que vai aquecer também, ele vai fermentar mais rápido. Agora que fermentou 40 minutos aqui de fermentação natural, sogrinha vai colocar no forno pra gente comer esse pãozinho quentinho, delicioso e saudável. Quantos minutos aí no forno? Agora são 30 minutos, eu coloco nesse forno elétrico a 210, a temperatura em 210, eu pré-aquecido, e eu ponho para 30 minutos. Se for num fogão convencional,
Você põe a 230, deixa assim, pré-aquecido e também mais ou menos 30 minutos. Aí você vai olhando, ele vai ficando dourado, vocês vão ver ele depois de pronto. Agora nós vamos ver como ficou os nossos pãezinhos. Ai, que delícia! Gente, olha que pão! Olha os furinhos na forma, como ele fica bonitinho, os furinhos. E olha a consistência. E eu já vou comendo aqui, que eu sou dessas. Agora, um outro detalhe, que é um segredo também, assim que você tira do forno, você tem que ter uma gradezinha dessa, que o Mercado Livre vende, em qualquer lugar. E você tira ele quente, assim que tirou do forno, você coloca ele aqui para ele ir esfriando. Porque senão ele começa a suar. Ele sua e aí o pão fica molhado, o pão, o bolo. Então é muito interessante isso. Tirou do forno, colocou numa assadeirinha assim dessa e pronto, deixa esfriar. Gente, só depois de frio. Pessoal, ficou muito, muito bom. Delícia! Se você fizer essa receita aí na sua casa, não deixe de compartilhar e não esqueça de curtir o meu vídeo. Quanto mais curtidas, mais conteúdos para vocês. Beijo grande para todos vocês e quero agradecer a minha sogrinha aqui que topou esse desafio de trazer mais receitas. Em breve ela vai trazer outra receita que eu já combinei aqui com ela. Uma receita de antepasto. Qual é o nome daquele antepasto, Miriam? Berinjela. De berinjela, que é uma delícia. Em breve, mais conteúdo para vocês. Beijo grande, tchau, tchau!